Queridos amigos, luz do mundo e sal da terra, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre começamos as nossas conversas, bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor, Salmo 144. E a grande promessa do Evangelho, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. E o presente de um grande amigo meu, Oséias capítulo 4, versículo 6, por falta de conhecimento foi destruído o meu povo. Estamos falando sobre fé na política e entendo política como cuidar da cidade e fé. Apresento para vocês uma definição que encontrei num tratado sobre política no livro A República de Platão, em que Sócrates explica que fé é uma das etapas do conhecimento. Você tem a suposição e a fé como opinião, e você tem o entendimento e a ciência como inteligência. Opinião é uma certeza mais temporária sobre as coisas, né? E a inteligência é uma certeza mais permanente, né? Mais duradoura. Porque as opiniões elas estão relacionadas com a aparência das coisas e a inteligência está relacionada com a essência das coisas, né? Então, fé é você transitar da aparência das coisas para a essência das coisas, isso é, do visível para o invisível. E o que a gente está vendo aí, né, nessa coisa dessa efervescência política do Brasil, que eu acredito que é um momento muito rico, né, muito propício para a gente. Assim, e porque a gente vai, né, aprendendo mais sobre, não só sobre política, mas sobre o direito, sobre o mundo jurídico. Ontem teve a defesa do ministro, né, advogado-geral da União, né, defendendo, né, a presidente da República, Dilma Rousseff, e aí desmontando, né, todos os argumentos do pedido de impeachment, né? E aí a gente chega à conclusão de que, né, assim, o impeachment é realmente sem base legal nenhuma, né? Então, assim, a gente fica meio surpreso como é que advogados, né, ousam elaborar uma peça de impeachment com toda a fragilidade ali que foi mostrada, né? Precisa ser especialista em Constituição, né? A gente precisa ler a Constituição, né? Porque segundo a introdução, né, do próprio advogado-geral da União, né, na Constituição não existe nenhuma palavra vazia, né? Nenhuma palavra é sem significado, né? E aí, retirando algumas palavras que tem, assim, às vezes, uma ideia mais, um conceito mais técnico, né? Que, assim, a maioria delas, elas são autoexplicativas, né? E, assim, e se você não conhecer o significado dessas palavras, né, o dicionário ele é suficiente, né? Então, assim, o impeachment é um oportunismo, né, é um revanchismo das pessoas que não aceitam o resultado das urnas, né? Isso é muito mais do que óbvio, né? A gente tem essa sensação, mas a gente não sabe explicar, né? E aí a gente confia em pessoas que foram preparadas, né, para fazer essa explicação, né? E é muito comum, porque nós não... Primeiro que não temos todas as informações necessárias, né? Depois, nosso vocabulário ele é muito deficitário, né? Porque não só conhecemos poucas palavras, né? Mas muitas das vezes usamos essas poucas palavras de maneira muito indevida, né? Inadequada. E disso faz com que a gente entre num circuito de ideias equivocadas, né? E aí, me lembro muito do que Spinoza diz, né? A gente precisa encontrar o pensamento adequado, né? E através do pensamento adequado, a gente vai ter sabe assim, a gente vai estar mais próximo da felicidade se a gente usar o pensamento de maneira adequada, né? E é o que a gente espera das pessoas que se dedicam ao pensamento, né? E aí a gente vê que a origem do impeachment, os autores do impeachment, são pessoas assim conceituadas no mundo jurídico, né?
A gente vê Miguel Reale Júnior, já foi ministro da Justiça no Brasil. A gente vê o Dr. Wellington Bicudo, né? Sim, uma pessoa, né, sempre teve o respeito, né, no mundo jurídico. E assim, e depois tem a professora da USP, né, a doutora Janaína Pascoal, né, e se é professora da USP, assim, ela passou por, né, superou vários desafios que a credenciaram como, né, professora, né, de uma universidade também muito reconhecida, muito importante, né. Então, assim, e a gente vê o destempero dela também, fazendo comício, né, na porta da faculdade do Largo São Francisco, né. E, assim, claro que todos os comícios são inflamados, né, isso aí faz parte do espírito dos comícios, né. Mas, assim, ela tá num momento muito difícil, né, porque se ela entrou com pedido de impeachment, esse pedido de impeachment tem uma fragilidade jurídica, né, como diz o advogado-geral da União, uma coisa clamorosa, né, que um processo de impeachment que pode, assim, morrer pela inépcia, né. Então assim, é muito triste, né, uma professora da universidade, das maiores universidades do país, né, ter esse tipo de constrangimento, né, esse tipo de derrota, né. É difícil, a gente não espera isso, né? E aí, dentro do pensamento adequado, né, a gente tem uma série de expectativas, né? E essas expectativas é de que você aposta no mais forte, né? Então, se tem um duelo, né, assim, entre Davi e Golias, né? Todo mundo aposta no Golias, né? Isso aí é a aparência das coisas, né? E, assim, claro que a essência era diferente, porque ali tinha uma questão, um ensinamento, né, espiritual ali, né, de que nem sempre a aparência, né, é a coisa certa, né. Então, assim, mas ali nos duelos é assim, né, e porque o ser humano ele vive essa referência, né, essa referência das suas experiências, né. E, assim, da mesma maneira que a gente espera que o mais forte fisicamente, o maior, né, seja vitorioso num duelo, a gente espera também que as pessoas dedicadas ao estudo sejam as pessoas com o pensamento mais claro, né? Porque no momento de confusão, a gente espera que o mais sábio oriente, né, as pessoas para ter um comportamento que se harmonize mais, né? Porque a gente espera que o mais sábio, né, conheça melhor a relação entre causas e efeitos, né? E é sobre isso que eu quero falar também, né? A gente vê um outro professor da USP, né, de filosofia, que a filosofia é a mãe de todas as ciências, né? Porque é a que ensina a pensar e que elogia a atividade do pensamento, né? O professor Safatli, né, numa entrevista na TVT, né, que é a TV dos Trabalhadores, né, diz que as pessoas que pedem intervenção militar, né, elas deviam ser presas por incitação, né, por apologia ao crime, né. E aí eu fico triste, porque é uma coisa muito inadequada, né, você criminalizar a ignorância do seu adversário, né. Assim, as pessoas que pedem ditadura militar, elas não estão pedindo tortura para ninguém. Elas estão pedindo ordem num momento de maior confusão, né? Porque os militares, o exército, as forças armadas, né, elas são referências de disciplina, né, de organização, né. Assim, eu também não concordo com a força como disciplina. Mas se eu não concordo com a força como disciplina, como é que eu vou pedir para prender alguém que é ignorante, né? Se toda a desorganização ela surge da indisciplina, e essa indisciplina é de uma percepção equivocada das coisas, né? Ou seja, segundo Spinoza, de um pensamento inadequado, e eu não concordo com a força, como é que eu, um professor de filosofia, vou punir o ignorante? Se eu sou uma pessoa amigo da sabedoria, como diz a palavra grega, filosofia, né? Então, assim, existe um erro de coerência, um erro de método, né?
Como é que eu vou lutar pela democracia usando meios coercitivos que eu condeno na ditadura, né? Como é que eu vou criminalizar o ignorante, né? Eu tenho que esclarecer o ignorante, né? E assim, essa relação de, olha, quem aceita a causa, aceita a consequência, né? O ignorante não sabe as consequências do que ele está pedindo, né? E assim, e ali não é uma relação de causa e consequência, porque, né, ele quer solucionar a corrupção, né? Então a causa é a corrupção, não é a intervenção militar, né? Então, se você for aí fazendo uma regressão das causas, né, a gente não vai chegar em lugar nenhum também, né? Porque se acontecer intervenção militar, e se a intervenção militar se consolidar numa ditadura, e essa ditadura houver torturas, né, a causa não é nem a intervenção, nem a ditadura, né? A causa dessa tortura é a corrupção e a falta de informação, falta de pensamento adequado. E essa falta de informação ou de pensamento adequado é falta de filosofia. Coisa que a gente espera de um professor de filosofia, das melhores universidades do país. Então, assim, esse mundo de opinionismo desvairado, como diz aí o Mário Sérgio Conte, né? O meu opinionismo desvairado é esse, né? Como é que eu vou acreditar nos sacerdotes da USP? Como é que eu vou acreditar nos sacerdotes autores de livros, né? E, assim, como é que eu vou acreditar nisso? Não dá. Não dá para esperar nada de bom das pessoas que se dedicam ao pensamento, né? Porque a gente constata que se dedicam ao pensamento inadequado, né? Ainda bem que Safatli não é conselheiro de nenhum governante, nem é ele o rei filósofo do Brasil, porque, né, os ignorantes seriam todos punidos, né? Poxa, eu me decepcionei com o Safatli, né? Como as pessoas vêm se decepcionando com todo mundo, né? Essa onda de opinionismo desvairado, né, é importante porque a gente começa a ver, né, a inconsistência, né, das pessoas que a gente tem uma expectativa, um mínimo de harmonia, né? Então, assim, o opinionismo desvairado, ele se desenvolve nesse ambiente de que as expectativas não são correspondidas, né? E a gente não pode ter o direito de clamar por uma solução, né? E a gente clama por essa solução, né? As pessoas clamam por uma solução, né, dentro das suas percepções, dentro do seu pensamento, dentro daquela opinião. Que se ela encontrar outros esclarecimentos, ela vai ter oportunidade de passar da aparência para a essência, né? Porque o mais bonito das pessoas que estão pedindo uma intervenção militar, por mais que seja uma solução inadequada, né, é que elas estão procurando uma solução, elas têm consciência que existe um problema. E elas sabem qual é o problema, elas só não sabem como solucionar o problema. E espera isso de quem? De um filósofo, né? E um filósofo que é responsável por formar outros filósofos, né? E esse pensamento inadequado, né, ele vai se consolidando e aparecendo nas salas de aulas do ensino médio, na sala de aula do ensino fundamental, que são os próximos eleitores, né? Que não vão saber solucionar o problema. Então, vão estar sempre escolhendo, né, os representantes inadequados, com pensamentos inadequados, até o momento que vai precisar do uso da força. Se eu não quero o uso da força, né, eu não posso, né, usar a força contra a força. Então, gente, né, vamos sair da aparência das coisas para a essência das coisas. Mas para isso a gente tem que usufruir desse fervor, dessa entropia, né? Que o Espírito Santo e a tecnologia está permitindo para o Brasil, né? Vamos cair, né? Esses sacerdotes todos, né? Vamos parar com a vaidade, com a idolatria. Caras que Alice é para todos vocês, isto é Graça e Verdade. E a gente continua falando com respeito e doçura sobre esse e outros assuntos, né? Porque é do Pai, o universo, o dinamismo, a mais elevada honra, né? Assim seja para o bem do nosso querido Brasil, né? Se os fascistas levam pedras e nós levaremos flores, né? Resta saber agora quem são os fascistas, né?